que a presença do nosso Deus esteja realmente nos aquecendo com a sua graça, nos aquecendo com a sua misericórdia, com o seu amor, nos dando esperança. Amém? Glória a Deus, porque podemos nos reunir para louvar esse Deus que é santo, que é digno de receber a nossa adoração. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti.
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Sim, Deus, nós reconhecemos que o nosso propósito é te adorar. Que nós fomos criados para te adorar. Nós fomos criados para te servir. E em tudo que fizermos, que tu seja adorado. Em cada palavra que sair da nossa boca, que tu seja exaltado. Em cada movimento do nosso dia, cada ação do nosso dia, cada interação com qualquer pessoa, que tu seja glorificado. Pois nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para que a tua glória seja manifesta através de nós. Não nos deixe esquecer
com a tua palavra. Amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Para o Senhor, nós que somos ungidos também, nós que somos tocados, nós que amamos cantar e adorar a Deus, né? Cantar já é bom, agora cantar para Deus é muito melhor. Glória a Deus. E antes de dar a palavra, fazer uma oração. Aliás, eu queria que você fizesse uma dupla aí com alguém. Vamos estar lembrando da irmã Terezinha, né, que não passou muito bem esses dias. Também compartilhei hoje com o Timóteo. Falei com o Timóteo hoje também, depois que perdeu o pai, né? Está de luto, vamos estar orando por ele, né? Família dele, tá certo? E outras pessoas que você for lembrando também, faça uma oração, faça uma dupla com alguém onde você está, só vira a cadeirinha, né? E ora junto com alguém, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, edificando a fé, fortalecendo, e a cada um de nós também, Senhor. Recebemos a Tua palavra com gratidão nessa noite, e que o Senhor assim faça prosperar a Tua obra através de nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje teve como inspiração no momento em que eu estava orando. E quando eu orava, eu posso dizer que Deus colocou na minha boca uma frase que foi uma oração, onde eu disse mais ou menos assim: agradeço a Deus por eu ter escolhido o Deus certo. Agradeço a Deus porque eu te escolhi, porque eu escolhi o Deus certo. Quando eu fiz essa oração, imediatamente o meu coração transbordou assim de gratidão, um sentimento assim, não humano, né, inexplicável, que é sentimento de uma comunhão com o Espírito Santo. E então fui cheio de gratidão a Deus por eu ter escolhido a Jesus, ter escolhido o Deus certo. Nós sabemos, conforme Jesus disse, que não fomos nós que escolhemos, Ele que nos escolheu, mas nós também teve um momento que nós dissemos: sim, eu quero esse Deus, eu quero corresponder a este amor, né? E nós então podemos escolher a Deus. E essa mensagem então, ela tem por motivo principal essa gratidão que eu tenho, que eu creio que você também tem, porque você poderia ter escolhido o Deus errado. Você poderia estar adorando um ídolo. Você poderia estar em outro local. Mas você escolheu o Deus certo. E você está aqui adorando. Você está recebendo de Deus e pode ter acesso a esse Deus tão precioso, né? A própria palavra vai dizer repetidamente que existe somente um Deus. Não existe mais algum Deus. Não existe. O fato é que não existe outro Deus. E aí de repente alguém vai dizer: não, mas existem tantos outros aí, a gente vê tantas religiões e tantos deuses que existem por aí, né? A Bíblia vai mostrar para nós que muitos deuses, eu vou citar alguns textos aqui, foram por criação humana, né? Os homens inventaram alguns deuses que satisfazessem eles em alguma situação, seja um Deus para a guerra, um Deus para uma situação, para a agricultura, um Deus para a doença. Foram criando vários deuses. Mas também nós sabemos que o próprio Satanás, ele levou o ser humano a criar deuses para então não buscar o único Deus, o Deus verdadeiro. Por isso que existem tantos deuses por aí, geram confusão, e nós somos e devemos, né, respeitar todos os credos, mas o que nos intimida, de certa forma, é que nós não devemos levar as pessoas a crerem no Deus que nós cremos, né? Que pessoas de tradições antigas, tipo os índios, que eles devem continuar com as suas tradições, com os seus credos, que eles não precisam de Jesus. Mas nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que não é assim. Existe só um Deus, existe só um Salvador. E é este que nós cremos, que nós escolhemos, e é esse que nós decidimos um dia servir. Então, o nosso coração deve estar muito agradecido
a esse Deus. E o texto para a nossa reflexão é o livro de Josué, capítulo 24, é o último capítulo do livro, né? Josué, capítulo 24, Antigo Testamento, lá para antes dos Salmos, antes dos livros de Reis, lá você vai encontrar lá, Josué. Seria o sexto livro, né? Depois do Deuteronômio, ok? Josué capítulo 24 diz assim no verso 14 até o 28. Josué 24, 14 a 28. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrade servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. O texto continua, né? Vai fazer referência então à morte de Josué. No capítulo anterior, no verso 14 e 15, há uma palavra de Josué quando ele faz essa introdução, né, desse discurso, onde ele vai revelar ao povo, aos líderes, que ele estava próximo de morrer. E então, como, digamos assim, como último ato, vamos dizer assim, que a coração dele, a preocupação dele é que após a sua morte o povo continuasse fiel ao Senhor. Mesmo na sua ausência, que o povo continuasse temendo a Deus, obedecendo a Deus, né? E que não seguisse os outros deuses. E Josué desafia o povo, dizendo que eles deveriam jogar fora os outros deuses, que eles deveriam amar a Deus, deveriam guardar os mandamentos. E ele faz essa confrontação ao povo, a quem o povo iria escolher. Repito o verso 15, quando ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa última parte é a que mais a gente conhece e mais a gente gosta, né? E talvez as pessoas botam na sua casa, né? Lá no rural, algum lugar, né? Amém? Que seja uma oração, uma fé de cada um de nós, não somente uma frase em si. Josué, diante do povo, vamos dizer assim, ele coloca os candidatos, né? Olha, vocês têm a opção. Existe Jeová, existe Deus, mas existem os deuses que os antepassados de vocês serviram. Opa, o povo de Deus, os pais,
Aqueles que estavam ali tinham se desviado, tinham seguido outros deuses, os deuses do Egito. E Josué disse assim: olha, vocês têm que escolher. Vocês não podem ficar servindo a um Deus e servindo a outro Deus. Ou vai ser a Deus, ou os deuses dos antepassados dos vossos pais, ou os deuses da terra onde nós estamos agora. Vocês escolhem o candidato, né? Está diante de vocês o que vocês vão fazer. Josué, de certa forma, está dizendo que, olha, nessa convivência que nós temos com tantas outras pessoas, com tantos outros credos, com tantas outras religiões ao nosso redor, vocês estão sofrendo influência que pode levar vocês a abandonarem a Deus. Vocês podem pensar: não, aqueles outros deuses também são bons. De certa forma, também acontece conosco nos tempos atuais, não é? Nós vivemos assim, há tantos credos ao nosso redor, e as pessoas vêm através até mesmo das redes sociais influenciar a nós a aceitar o credo como igual, ou às vezes até melhor do que nós cremos. Josué vai dizer: olha, essa pressão, né, que vocês sofrem do povo que vocês convivem, ela é real. Vocês têm que reafirmar a fé de vocês. E não somente a fé de crer em Deus, mas a fé de dizer não para o que as pessoas oferecem, para o que o mundo oferece, né, para vocês. O verso 15 que eu li de novo, ele começa com a palavra porém, né? Josué está dizendo: olha, essa palavra, né, é uma conjunção adversativa, né, que expressa a ideia de contraste. Olha, tem pessoas ao redor de vocês, perto de vocês, que estão seguindo alguns deuses. Porém, vocês têm que escolher se vocês vão escolher qual Deus vocês vão seguir. Qual Deus? Né? A Bíblia vai mostrar que sempre haverá, gente, se você quer ser um crente que segue a palavra de Deus, sempre haverá um contraste entre as suas escolhas e as escolhas de pessoas perto de você, aquelas que não creem em Deus. Haverá diferença, sempre haverá esse contraste, né? Então, esse porém, você vai dizer assim: as pessoas estão fazendo isso, porém eu vou fazer isso. As pessoas têm esse jeito de viver, porém eu não tenho esse jeito de viver. Porque nosso padrão de vida, a nossa escolha de vida é pela Bíblia, não é por onde nós vivemos, né? E Josué vai dizer ainda mais: escolhei hoje façam a sua escolha. Josué está dizendo: olha, vocês não são obrigados. Vocês não podem dizer mais tarde: olha, nós seguimos a Deus porque nós somos obrigados por Josué, por Moisés. Não, vocês têm uma escolha. Não é, vocês não são obrigados porque o pastor Roberto está obrigando vocês a... Não, é uma escolha que cada um de nós temos. É o livre-arbítrio que você tem de escolher a Deus, de escolher a Jesus. Cada um de nós faça a sua escolha. É uma liberdade que nós temos. Nenhum de nós vai dizer que fomos forçados. Você tem que crer em Jesus agora, não é? Alguém foi assim? Não sei se teve algum de vocês que foi assim. Teve aquela exposição do Evangelho, você foi tocado pelo Espírito Santo e você disse: eu quero esse Deus mesmo, eu amo esse Deus e quero viver para Jesus, não é? Foi uma escolha, uma escolha. Saiba que na época deles havia muitos deuses, muitos deuses. Se você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo a citação de vários deuses, alguns mais conhecidos, outros não tanto, né? Você vai ver uma deusa fenícia ligada à fertilidade, Astarte, o nome dela, né? Andei pesquisando, relembrando alguns deuses, alguns ídolos que não somente na época de Josué, alguns que mais tarde também vão ser citados no livro de Reis, né? Mas alguns deuses que atribuíam-se a fortuna, a prosperidade, alguns deuses da agricultura, para ter uma safra boa, né? Havia o Moloque, que era um deus que infelizmente fazia sacrifícios humanos, até mesmo o povo de Deus chegou a fazer isso, sacrifício de criança. Eu já contei isso uma vez numa mensagem, né? O Moloque era um deus que pegava com as mãos assim, uma estátua de bronze, e eles botavam no fogo, ficava quente, aí os pais chegavam com a criança e botavam ali naquelas mãos ali. Sacrifício humano, sacrifício dos pais a esses deuses, né? Baal, também mais conhecido, citado na Bíblia, e tantos outros deuses, né? Aliás,
se nós vamos pensar, esses deuses da antiguidade, alguns hoje só mudaram de nome e talvez a fisionomia, a estátua é um pouco diferente. Mas o objetivo é o mesmo, de prosperidade, de ganhar dinheiro, né? O mesmo de ser bem sucedido, buscar uma cura de uma doença. Só os nomes. O ser humano continua inventando alguns deuses, com B minúsculo, né? Continuam, estão ao nosso redor. O Salmo 121, um salmo que eu gosto muito, verso 1 e 2, diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Eu olho para os montes, lá tem o Deus Baal, lá tem o Deus, né, Astarote, lá tem o outro Deus, e tem o meu Deus. Qual que eu escolho? Todos esses que estão ao meu redor. E o salmista disse: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Deus que fez todas as coisas. Eu escolho esse Deus, é dele que vem o meu socorro. Então, gente, dependendo do Deus que eles escolhessem, dependendo do Deus que tu escolheu e escolhe, né, como ser o teu Deus, dependerá da tua vida, a maneira de tu viver, as consequências que também serão para a tua vida aqui na terra para a eternidade. É a escolha mais importante das nossas vidas, das pessoas. As outras escolhas, decisões que nós tomamos aqui no mundo, elas são para agora, e realmente são importantes. Mas escolher o verdadeiro Deus é a mais importante de todas. Isaías, capítulo 44, eu vou ler na linguagem de hoje, é um texto um pouquinho mais longo, mas eu quero relembrar esse texto sobre como que as pessoas fazem os seus ídolos, né? Isaías 44, verso 9 ao 20. Eu vou ler na linguagem de hoje, então preste atenção, olha só o que ele diz. Isaías citando: os que fazem imagens não prestam. Poxa vida, por que não prestam? Porque eles estão iludindo as pessoas, né? E ele vai dizer: e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor pega um pedaço de madeira e com o giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, ali ele se esquenta e também assa o pão. E a outra parte da mesma madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo, o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, espera um Deus. Depois fica de joelhos e adora, e faz esta oração: tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Não tem inteligência para isso. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora a imagem não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. Eu vi a história de não sei se já contei para vocês, de um peregrino, não sei se era uma romaria, era uma peregrinação religiosa. E as pessoas de caminhando na estrada, né, no asfalto, assim na estrada. E aí teve uma missão evangélica, decidiu botar lá uma barraca oferecendo água para as pessoas, os romeiros. E eles passavam por ali, recebiam água.
e ao darem a água, eles falavam de Jesus. E aquela pessoa estava, acho que, carregando um objeto, uma imagem, nessa romaria, né? E ali, quando ele ouviu de Jesus, ele teve esse entendimento que ele não tinha. Quando ele olhou para aquilo, ele viu: o que tem na minha mão é o Deus verdadeiro. Então ele ali se rendeu a Jesus Cristo e se desfez daquela imagem e voltou para casa feliz. Não precisava mais fazer aquela peregrinação, né? Isaías vai mostrar para nós que a pessoa que adora uma imagem, que faz uma imagem, ela está iludida, né? E também vai mostrar que a pessoa, ela se torna igual ao seu Deus, como alguém escreveu dizendo que você se torna aquilo que adora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Isso tem uma forma prática nos nossos dias, na música, por exemplo, né? As pessoas que têm um cantor comigo, ela procura se vestir igual àquele cantor, não é? Usa as mesmas roupas, quer dizer, ela está unido, ela está adorando, de certa forma, aquele artista, e ela procura reproduzir em si. Assim a Bíblia vai mostrar que você vai ser semelhante àquilo que você adora. Então, se você adora Jesus, você deveria ser semelhante, cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Cada vez mais semelhante a Jesus. Josué vai dizer: escolham hoje. Josué estava dizendo: olha, as coisas vão colocadas de forma clara para vocês, então agora chegou o momento de vocês escolherem. Escolha hoje, né? Nos versos 21 a 28 registram que o povo então declara prontamente diante de Josué que eles serviriam ao Senhor. Josué, conhecendo o povo, os líderes, ele sabia que declarar lealdade é fácil. Agora, viver essa lealdade já é um desafio. E o desafio para nós não é somente declarar: Jesus é meu Senhor, mas é viver todo dia como Jesus sendo o nosso Senhor, né? E Josué vai dizer para eles, lembrar para eles: olha, vocês escolhendo a Deus tem consequências. E Deus é Deus santo. Vocês precisam evitar o pecado, vocês precisam viver uma vida que agrada ao Senhor, vocês precisam obedecer os mandamentos. A escolha de vocês é essa? Não escolham só ser uma lealdade da boca para fora, né? Josué não apresentou, diferente de muitos pregadores de hoje em dia: olha, vem para Deus e tudo se resolve na tua vida. Aleluia! Muito se resolve nas nossas vidas com a bênção de Deus. Mas também a Bíblia mostra as dificuldades de ser crente, de ser um cristão, que não podemos omitir. E Josué não omitiu: olha, vocês vão escolher Jeová, o Senhor, então, mas tem consequência, vocês vão ter que viver em santidade, viver separados para Ele, viver para o Senhor. Gente, embora Jesus tenha nos dito que o jugo dele é suave, mas nós precisamos todo dia tomar nossa cruz. Todo dia nós precisamos dizer não para muitas coisas que querem nos desviar do caminho do Senhor. Todo dia nós precisamos nos esforçar, buscar a face do Senhor, amém? Precisamos e devemos e façamos isso. Vocês não podem servir a Jeová, diz Josué, e aos deuses dos amorreus ou dos antepassados, aos ídolos. Jesus vai dizer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês têm que escolher a quem vocês servem. Todos nós precisamos avaliar as nossas vidas e ver quais os deuses que porventura vêm nos assediar, né? Nos afastar do Senhor. A nossa lealdade ao Senhor não deve ser somente de palavra, de boca, mas de obediência real. Não podemos somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, essa escolher o Deus certo é uma escolha séria. É uma opção, é uma decisão voluntária que todos nós tomamos. Nós precisamos, e Josué coloca na balança: você fez isso, agora continue sabendo que mesmo quando a balança pesa para o lado que você não gostaria, as dificuldades aumentam, não é isso que vai te afastar do Senhor. Nós temos que continuar firmes e fiéis ao Senhor. Josué declarou: vocês escolham a quem vão servir, mas independente da escolha de vocês, eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. Vocês escolham, eu tenho a minha escolha. Eu tenho, Josué está dizendo. Primeiro ele diz que ele tinha a escolha dele, né? Ele fazia a sua escolha.
Nós não pegamos carona para os outros, é uma escolha pessoal, nós escolhemos. Gente, aqui Josué está dizendo, e serve para nós, não é somente escolher a Deus ou adorar o Senhor, Ele está dizendo a quem vocês vão servir. Para eles, no Antigo Testamento, amar a Deus, adorar a Deus, está incluso o servir a Deus. Você não pode dizer, eu amo a Deus, mas eu não sirvo a Deus, eu não me envolvo em nada. Josué está dizendo, olha, eu e a minha casa serviremos. Não só adoraremos, cantaremos, nós serviremos ao Senhor. E começa quando ele diz eu, como líder, como ele era do povo, e como líder da sua família, né? E ele não exclui a sua família, ele não diz, mas família, se não quiser, fica em casa, faça o que quiser com a sua vida. Não, ele diz, eu e a minha família, ou seja, ele está dizendo, quem está sob a minha responsabilidade espiritual, eu vou influenciar que eu quero que eles sirvam ao Senhor. É bonita a frase, é bonita, mas está diante de nós, de cada um de nós, influenciar a nossa família. Hoje eu novamente conversava, eu tenho pedido oração no grupo de oração, né? Hoje eu conversava novamente com um sobrinho meu, mora lá em Juiz. E eu tenho tentado influenciar os mais jovens da minha família, né? Os sobrinhos. Tenho conseguido ter algum acesso, de alguma maneira influenciar eles, que eles precisam de Jesus na sua vida. Eles precisam escolher o Deus certo. Eles precisam escolher o Deus certo. Então, está em nós, eu sou salvo, eu escolhi o Deus certo, mas eu quero que a minha casa escolha o Deus certo. Eu quero influenciar de alguma forma, Deus usa a minha vida. Deve ser a tua oração para influenciar. Ou seja, não é eu sem a minha casa, não, é eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje, diz Josué. Escolha hoje. Oséias 13:4 diz, todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. Escolha o Deus certo. Chegando ao final, eu fiquei pensando que se eu não tivesse escolhido a Cristo lá com meus 19 anos, onde eu estaria hoje? Talvez poderia até ser um líder religioso, um grupo que não escolheu o Deus certo. Onde você estaria se você não tivesse, se Cristo não tivesse te escolhido e tu respondido? Onde você estaria? Talvez se eu morasse na Índia, estaria reverenciando uma vaca. Ou talvez adorando Buda, se eu não tivesse escolhido a Cristo, o Deus certo, né? Se eu não tivesse escolhido o Deus certo, talvez eu estivesse procurando uma necromante, procurando a leitura dos búzios. Talvez eu estaria seguindo o horóscopo. Perceba o que Deus te livrou, se você crê em Cristo. Quando eu caí em mim novamente, né, não é novidade isso, mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da gente, mostrando que eu escolhi o Deus certo e me livrou de tantas coisas, não tem como não encher meu coração de gratidão, né? Outrora, alguns de nós talvez praticavam algumas coisas dessas, seguiam os deuses antigos. Como diz Efésios 2, outrora nós andávamos sem Cristo. Andávamos sem Cristo. Mas um dia conhecemos a Jesus. Se pensarmos em tantos outros grupos religiosos, né, e seus deuses, talvez você faria parte de um grupo destes. Mas pela graça de Jesus, tu escolheu o Deus certo. Aleluia! Né? Escolheu o Deus certo, então tu és um abençoado de Deus. Tu tens a compreensão da vida, da existência, tu tens a compreensão da morte, da vida eterna, tu tens a compreensão do mundo, das coisas que existem, tu tens a alegria e a paz de Jesus, tu és uma pessoa amada e perdoada por Deus, tu tens a esperança da ressurreição, tu és uma pessoa abençoada. Deve ser grato e feliz por ser assim. Por fim,
Relembrando o texto que diz, Josué disse, o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Nossa decisão de servir a Deus, cada vez era mais espontânea e mais voluntariosa e mais dedicada, é quando nós temos um coração agradecido e olhamos de que o Senhor nos livrou. Não o que nós temos de promessa para frente, mas do que o Senhor já fez no passado. É isso que o povo de Josué vai lembrar. Olha o que Deus já fez, tirou vocês do Egito. E Ele cumpriu todas as promessas, Josué vai dizer. E Ele tem outras que Ele vai cumprir. Então sirvam a esse Deus, sirvam a esse Deus. Que essa decisão que você já tomou, e Josué também já tinha tomado, lá em Josué capítulo 8, essa decisão de servir e seguir a Deus, e agora Ele renova novamente com os líderes. Nós precisamos renovar constantemente essa decisão: eu vou servir ao Senhor, eu escolhi o Deus certo, sou grato ao Senhor. O que te impede de servir a Cristo? Há alguma coisa que te impede? Cristo fez tudo por você. Decida viver para Ele, amar a Ele, servir a Ele, ajudando as pessoas. Cristo um dia te achou, te encontrou, te salvou. Você disse sim. Continue dizendo sim para Jesus todos os dias.